Fala pessoal, beleza? Me chamo Mauro Silva, sou especialista em investimento certificado pela Ambima e hoje a gente vai falar pela segunda vez aqui do PORD 11, o Polo Crédito Fundo Imobiliário, né? Mais um ali do que a gente chama de FII de papel, tá? Vamos para algumas características aqui rapidamente mais burocráticas dele. O fundo está com patrimônio líquido, né, de mais de 364 milhões de reais, tá? Atingiu ali 26.808 cotistas, tá? Os custos, né? Taxa de administração de 0,9 ao ano, taxa de performance é um pouco diferenciada, né, do que o restante do mercado, é 15% sobre o que excedeu o yield diário do IMAB, né, que é um índice de títulos públicos ali do Tesouro, né, pagos até o quinto dia útil de cada semestre e tal, beleza. E outra informação aqui já relevantíssima é o desconto que ele está sendo negociado sobre o valor patrimonial, né? Como você vê, um desconto ali de R$ 9,69, não é pouco, o que dá ali 9,90% para um fundo de crédito. Então, durante aqui esse relatório, a gente vai ver, tem motivo para ser negociado com esse desconto? Você vai fazer a sua avaliação com base nas informações que eu vou te passar. Uma coisa interessante também, que ele não é um fundo novo, tá? O fundo começou lá no dia 29 de novembro de 2012, então ele pegou, né, uma boa evolução ali de todo o mercado de fundo imobiliário como um todo, tá? Então vamos falar dos rendimentos, né, que é o que cai no seu bolso, que você gosta, né? 98 centavos por cota, tá? Que ele pagou, uma média ali já, né, dos últimos 12 meses, na verdade, ele pagou 12,25 centavos por cota, né, o que dá um dividend yield no ano de 13,90, com base na cota de mercado aqui de 88,15, tá? E uma remuneração, né, equivalente ali a IPCA mais 8,28, lembrando, né, que os fundos imobiliários têm isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física, tá? Se você ainda não sabe, outra informação também que agrada a gente, né, que é o fundo já está com uma reserva de 10 centavos de resultado e 60, né, centavos de inflação acumulada, né, acruada ainda não distribuída, tá? Em termos de movimentação, teve um pré-pagamento aqui de um dos ativos, né, que o fundo possui, né, um dos ativos de crédito, o CRI Alegra. Isso gerou para ele um lucro adicional de 25 centavos por cota e um pré-pagamento, né, parcial do CRI Pátio Manzoni, que inclusive está vinculado ali a um outro fundo imobiliário. A gente vai ver com detalhe quando a gente for falar na carteira. Porém, esse pré-pagamento aqui só deve ocorrer em dezembro do corrente ano, né? E no próximo relatório, né, a gente vai ver se ele ocorreu ou não, né? O próximo relatório vai sair em janeiro, referente a dezembro, tá, pessoal? Um fato também que chama a nossa atenção é o percentual elevado em caixa, né, que também decorrente desse pré-pagamento, não é muito comum, 12% é muita coisa em caixa ainda, porém ele já dá aqui a indicação de que vai surgir ali, né, em dezembro, né, que é o mês que a gente está, uma originação própria que vai ser alocado parcialmente esse caixa e uma outra, né, salvo algum revés ali em janeiro de 2024, tá? Outra informação que a gente não pode deixar passar é essa aqui, né? Os CRIs corporativos estão adimplentes e a inadimplência dos CRIs subordinado permanece controlada, tá, pessoal? Então, não se assuste aqui com essa inadimplência controlada, porque os CRIs, né, mais pulverizados, mais subordinados, eles têm, igual o banco, né, quando ele empresta dinheiro, por exemplo, o banco não espera que todo o dinheiro que ele empreste, todo mundo vai pagar, ele já trabalha com uma pequena taxa ali de inadimplência. É lógico que se essa taxa se elevar, começa a dar problema, enfim, e aí todo o mercado acompanha e os vários desdobramentos que não cabem falar nesse exato momento, tá? Agora, né, mexendo ali direto no seu bolso, aqui está o histórico, né, de quanto que ele pagou no decorrer dos anos, né? Óbvio que períodos de inflação mais alta ele acaba pagando mais, né? E aqui nos últimos 12 meses também o histórico de pagamento, tá? Diga-se de passagem, é um bom histórico, né? Você vê, desde 2023 aqui, ele pagou até outubro, né? Mais de R$ 1 por cota todo mês, tá? Só agora em novembro ele deu uma diminuída para 98 centavos por cota, né? Como a gente já falou aqui, o número de cotistas 28.808. Vamos passar aqui. Em termos de rentabilidade, né? Comparação com o seu benchmark, ele ganha. Desde o início também ele ganha, como você está vendo, e aqui análise de sensibilidade, tá? O fundo ele está negociando
mais ou menos, tá? Nesse período que a gente está gravando, entre 87, 89 ali, às vezes 86, mas se a gente pegar ali esse recorte, por exemplo, de 88,15, né, que foi o preço oficial aqui da data de fechamento desse relatório, nos últimos 12 meses você estaria levando uma remuneração, né, você levou uma remuneração de 13,90% isenta do imposto de renda, que equivale a IPCA mais 8,28%. Né? E se a gente for comparar com um título equivalente ali que pague a menor alíquota da renda fixa, né, vai para 16,35 ou IPCA mais 10,61, é uma remuneração elevada, tá certo? Em termos de resultado, sem grandes novidades, aqui a gente chama atenção, né, para uma receita financeira grande, devido ao percentual também alto de caixa, teve um pequeno ganho de capital aqui com fundos imobiliários, ele também, né, abre para a gente 2 fundos imobiliários que ele investe, a gente já vai ver, tá? E o resultado dele foi maior do que ele distribuiu em geral, isso é positivo, né? Sinal que ele não precisou queimar a reserva esse mês, né? E aqui a gente já chega no breakdown da carteira, né? E você vê ali, eu já tracei essa linha aqui, que seria mais ou menos a parte mais segura, né? Lógico que cada título tem sua própria história, isso também é uma classificação mais geral, né? Então, 3% de fundo imobiliário, 12% de caixa, e aí corporativo aqui 56% mais 7%, e a parte de CRI pulverizada, né? 7%, série única, 13%, série sênior, 2% mezanino. Tá? Quando chegar na parte da carteira, eu também vou explicar essa diferenciação. Por enquanto, vamos para essa parte mais geral para a gente ter um zoom out aqui da carteira do gestor. Né? Então, em termos de indexador, ele está bem dividido, né? Basicamente meio a meio ali, 44 em CDI, 46 em IPCA, ainda tem 2 aqui em pré, 5 em GPM e 3% do investido ali em fundo imobiliário. Está aqui a remuneração, né, média ali de cada um deles, o que no total vai dar um carrego médio de IPCA mais 8,71%, né, um percentual bom ali, elevado, uma duration relativamente não muito grande, né, 2,78, dado que ele tem mais ali de 50% de títulos atrelado à inflação. Geralmente a duration de títulos atrelados à inflação são maior do que ao CDI, tá? Então, aqui ele faz uma outra classificação em comercial e residencial, né? Tipo, dos CRIs pulverizados, tipologia dos imóveis, tá? Então tá aqui, como eu expliquei, né? A parte do seria, né? Eu dei o exemplo do banco, mas claro que a gente pode dar um exemplo mais próximo aqui das construtoras, né? Quando uma construtora está construindo prédio, ela não espera, né? Não está ali na projeção dela que todo mundo vai pagar todas as parcelas dos imóveis, ninguém vai ficar inadimplente. Claro que eles trabalham um percentual ali que, óbvio, tem que ser baixo, senão se coloca em risco o negócio, tá? Só para você entender aqui, não se desesperar. Aqui ele vai dar a estrutura de garantia, né? Inclusive, a gente marcou aqui com um dos ativos que foram pré-pagos e o outro pré-pago parcialmente. Então, aqui, finalmente, a gente chega na carteira, tá? Vou explicar rapidamente essa questão aqui dos CRIs, que são série única, né? Série sênior e mezanino, né? Tá mais aqui embaixo, né? Em tese, o sênior ele tem uma garantia maior e uma remuneração menor, o mezanino ele fica no meio do caminho e o subordinado ele fica, né, é o menor garantia, o último a receber, porém, geralmente a remuneração é maior, são títulos mais arriscados. Né? O pulverizado, a gente foi o exemplo que eu dei, do banco, da construtora, e o corporativo é quando você está exposto ao risco específico de uma empresa. Né? Então, você tiver comprado lá uma grande quantidade de crédito, por exemplo, da Arena MRV, se tiver algum problema, você vai conseguir, vamos dizer assim, ter acesso lá, né, o pessoal lá explicar, cobrar, enfim. Quando é pulverizado, não, né? Você não vai ali individualmente em cima de cada um para saber o que aconteceu. Você quer ter a visão mais macro da coisa, tá? Então, em termos de patrimônio ali, de PL, né? O fundo ele não está tão concentrado assim. Aqui as 4 maiores posições, né? 2 ali na base de 7, 2 na base de 5, diferentes empresas ali de segmentos diferentes. Aqui eu fiz questão de marcar que provavelmente no próximo mês, né, esse CRE que ele já não vai mais constar aqui, correspondia a 4,04 do PL, não é uma posição baixa, tá? E o indexador CDI, o CRI parcial, né, que foi pago de maneira parcial,
provavelmente essa exposição também vai diminuir, esse atrelado ao IPCA, tá? Ambos também têm exposição ali corporativa, tá? Então aqui também eu marquei a parte, né, mais residual ali, posições com menos de 1% da carteira, e aqui, como eu prometi lá em cima, né, são os dois fundos imobiliários que o gestor da Pord enxerga, né, como atrativos, né, senão não estaria aqui, né, que é o Canip, né, e o OULG11, né, o Ourilog, provavelmente do setor de logística da Ourinvest, tá, pessoal? Então, vou rapidamente para fechar, vamos dar um exemplo aqui de um dos ativos. Eu escolhi o que vai ter o pagamento parcial, tá? O outro já vai embora, então já pré-pagou, então tá tudo certo. Esse aqui de pagamento parcial, né, o vencimento em 2031, na verdade, né? Amortização mensal, taxa de IPCA mais 5,9. Aqui a estrutura de garantia, né, a alienação fiduciária do imóvel e cessão fiduciária de recebíveis. É uma operação que consistiu na aquisição de 6 lajes corporativas, tá, do edifício Pátio Victor Manzoni, que atualmente estão locados para Google, Casa dos Ventos e Planner, o devedor, né, o FI Blue Macau, Catauí, né, o BCLA11, só para você ter, né, uma noção ali do que de fato está por trás de um ativo, mas ele traz todos aqui, né, não vou aqui passar um por um, que não é o caso. Então, era isso, tá, pessoal? Está aqui a carteira dele, né, a concentração, tipo, vencimento de todos os ativos, né, e os dois fundos imobiliários o gestor está investindo. Então, por hoje era isso, tá? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque é importante que você assista esse vídeo o mais rápido possível após a postagem dele. Valeu? Fui!